Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar trabalhando a perspectiva no aluno. O recado que eu tenho a dar para vocês é que repetição. A repetição, ela afina a técnica. Ela diminui o intervalo de tempo entre o seu pensamento e a sua reação e execução do seu corpo. Ela cria uma técnica sólida. Então, para nós que treinamos defesa pessoal, isso é muito importante, porque numa situação de crise, o que acontece? Você perde movimento fino. Os hormônios que estão agindo no seu corpo vão contra essa situação. Você acaba ganhando muita força e acaba perdendo técnica e precisão. Aqui em treinamento, a gente tenta colocar os alunos numa situação de estresse para então estar trabalhando esse tipo de situação. Deixar o cara estressado no treino, numa situação desconfortável, que é basicamente o que vai acontecer na rua. Na rua, a gente, pensa comigo, um assaltante, uma situação crítica. Você está a todo momento vendo isso? Não, então você não tem um treinamento específico para isso. E a gente, pensando em repetição, nós não somos bons naquilo que a gente não repete. Então, não dá para falar para você que o cara que nunca treinou nada vai fazer um milagre numa situação crítica de rua em que existe um assaltante, um agressor a você e a sua família. Então, isso é o grande problema e essa é a solução que a gente tenta trazer para o aluno. Ele estar aqui fazendo uma atividade física, praticando, e a gente, aqui dentro do tatame, no treinamento, coloca ele numa situação de estresse para que ele, numa situação crítica de rua que possa vir a acontecer, ele se saia o mais rapidamente possível. Isso quer dizer que ele precisa reagir? Não. A gente também faz treinamentos de evasão. O cara evitar uma confusão. Eu falo que, em defesa pessoal, a melhor escolha é você sempre andar atento, analisar o ambiente e evitar uma possível confusão, beleza? E eu quero comentar com vocês também um pouco da minha trajetória, da minha perspectiva e o que eu penso sobre hoje em dia, como é ver o aluno aprender, o que eu percebo sobre o aluno. Então vamos lá. Eu comecei minha trajetória como lutador marcial no judô. Então, eu tinha na época 12 anos, então era uma época que ainda era uma coisa muito daquela estrutura japonesa, né? Uma coisa de disciplina, uma coisa de repetição. Então, os nossos treinamentos, eu falo que eu tinha um sensei que era um grande atleta, né? Só que ele era muito bom, ele ganhava muitas competições, mas o treinamento em si, ele não conseguia fazer aquele passar, né, transmitir para o aluno de maneira tão didática. E a gente, por anos, treinava daquela mesma maneira. Era uma coisa assim, muito ortodoxa, você só treinava, não tinha muita variação de treinamento. Então, assim, em termos de dopamina, que é o que se fala tanto hoje em dia, a gente não tinha tanto esse estímulo de dopamina, né? Essa coisa diferente, todo treino. Era uma coisa assim religiosa, era uma coisa assim que a gente ia treinando constantemente quase as mesmas coisas. E tá aí o segredo, né? A gente, naquela época, a gente obtinha bons resultados, né? Onde a gente ia, e acabava tendo uma evolução. E isso prova que repetição faz com que você melhore. Seja ele em arte marcial, seja ele em qualquer outra área da sua vida. Você que está estudando para concurso, por exemplo, você precisa estudar a matéria específica, você precisa também executar aquela prova ou uma prova parecida daquele concurso que você vai fazer, e conforme você vai ganhando bagagem, aí sim você vai ficando bom até que chega num determinado ponto que você consegue obter o sucesso no seu objetivo, né? Passar, no caso, na prova. Para nós, como nós não temos competição, é exatamente isso. Eu não tenho um objetivo ali pré-determinado. Nós temos que estar preparados para uma possível coisa que vai acontecer. Então, eu falo que hoje em dia é um desafio você ser educador, porque com muita tela, o pessoal assistindo, muitos vídeos curtos, né, aquela dopamina rápida que todo mundo
acaba buscando hoje em dia. E o meu desafio, então, poxa, o cara chega aqui na minha aula com esse estímulo no cérebro, como eu vou prender a atenção dele? O que eu vou fazer para deixar esse cara, né, estimulado? E, na verdade, o grande aprendizado, o que é válido, o que é sólido, é contra tudo isso. É a repetição, é aquela coisa maçante. Você precisa realmente, o mesmo soco, repetir várias vezes. A mesma escapada de estrangulamento no pescoço, você precisa repetir várias vezes. Aquela mesma defesa de faca, de arma de fogo, você precisa repetir muitas vezes, para então a sua qualidade técnica ficar tão boa, porque quando acontecer o teu estresse, né, na situação, aquela injeção de hormônios que acontecem sob estresse, ela vai fazer com que sua técnica abaixe, então você tem que fazer uma técnica tão boa a ponto de superar aquilo que você vai perder no momento que for acontecer de verdade. Então, é muito delicado a gente estar trabalhando sobre defesa pessoal e essa realidade de você passar para o aluno alguma coisa que seja válida, né? Que eu não posso enganar quem eu estou tentando ensinar. Então, essa é a ideia principal. Então, eu falo assim que na minha trajetória, eu acho muito, muito legal. E eu, como professor, tento estar buscando esse mesmo sentimento que eu tive quando eu era aluno. Na verdade, hoje eu ainda sou aluno e pretendo continuar aprendendo até o resto da minha vida, né? Quem acha que chegou lá e que não tem mais nada para evoluir, essa pessoa é uma pessoa tola, né? É uma pessoa que, infelizmente, é ignorante. Então, quando eu entrei no Krav Maga, eu gostei demais. Por quê? Porque todo treinamento era uma coisa diferente. E eu sempre chegava lá na academia para treinar com aquele frio na barriga. Pensava assim, poxa, o que será que vai acontecer hoje, cara? Isso aqui é uma coisa que não dá para prever, não dá para você saber o que vai acontecer e o que será que vai ser passado aqui. E esse sentimento me acompanhou até hoje. Hoje eu tenho mais de 18 anos de treinamento e essa sensação, quando eu vou lá treinar com o mestre Wesley, é a mesma coisa de sempre. Eu sempre dá aquele frio na barriga, mas é aquela coisa boa, não é aquela coisa que me impossibilita de ter um rendimento ali no treinamento. Então é um sentimento bom. E eu tento reproduzir esse sentimento aqui com os meus alunos. Só que se você monta um treino que ele é muito variado, que está sempre mudando, para você atender à necessidade de dopamina do aluno, aí o que acontece? A gente entra numa contradição sobre a repetição. Se eu sei que para ficar bom numa coisa eu preciso repetir, por que então que eu vou ficar montando um treino sempre variado, e o aluno então acaba não fixando aquilo? Então vocês percebem que o educador hoje em dia ele tem esse desafio de equilibrar as coisas para que não fique maçante demais e o cara fique desestimulado e saia da atividade. E também você precisa também trazer sempre uma injeção de coisa nova ali para o pessoal, para que mantenha eles sempre estimulados. Mas o recado para vocês é esse. Às vezes a gente está buscando um caminho mais de dopamina, mais de prazer, satisfação nas coisas que a gente faz. Mas a gente tem que entender que para chegar num objetivo maior, para nós aqui no caso, o objetivo maior é ter uma técnica tão boa, tão sólida, que quando acontece uma situação real de rua, eu vou estar muito bem preparado para estar interagindo com essa situação real. Então a gente tem que entender isso aqui dentro do treinamento. Qual é o meu objetivo? Treinando defesa pessoal. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é melhorar a minha técnica, para que quando eu precise me defender ou defender minha família ou alguém que eu ame, eu esteja preparado para fazer isso. Então, é muito complexo, principalmente defesa de faca, defesa de arma de fogo, uma situação muito complexa quando envolve, às vezes, o seu filho pequeno, alguma coisa do tipo. Então, nós aqui dentro do treinamento precisamos simular uma situação real, treinar como se fosse uma situação real, ou o mais próximo disso, porque também, se eu venho para cá e me machuco,
no dia seguinte eu preciso trabalhar. E, poxa, isso não é legal também você praticar uma atividade que o tempo todo você está se machucando e prejudicando o seu lado pessoal e profissional. Então, essa é a ideia, a gente tentar, você como aluno também precisa vir para cá e equilibrar essa questão entre uma coisa o mais real possível e o treinamento, né, essa parte mais social, de relaxar, de vir aqui interagir com o pessoal. Então, o meu recado para vocês é esse. Levem com intenção o treinamento de vocês. Quando o professor, né, de sala pedir para você repetir, 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 não fique entediado. Aquilo ali é o processo, você está lapidando. Pensa no movimento, pede para o professor, o que você acha? Tá legal o movimento, o meu padrão, a minha questão técnica tá legal, dá para melhorar, o que não dá, o que eu posso fazer? Se interesse pelo que você está fazendo, pela essa atividade que você está fazendo. Afinal de contas, a vida está passando e você vai vir aqui para perder seu tempo. Venha para cá com intenção, com o intuito de melhorar a técnica de vocês e vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre em busca de mais conhecimento, de mais coisas, trazendo mais realidade para dentro do tatame, para que vocês se tornem cada vez mais completos nessa jornada. Beleza? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Isso vai ajudar demais aí o canal a crescer. E é isso aí. Fiquem com Deus. Fui!